Paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus irmãos, você, meu amigo que está vendo pela primeira vez, que neste dia maravilhoso, Deus em Cristo te abençoe grandemente no nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui o estudo do Evangelho de Lucas. Hoje é o capítulo 3. Que maravilha! De 38 versículos. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. O primeiro título fala assim, ó, João Batista. Oh, que benção! Proclama, né? Ou anuncia, ou prega, ou fala, ou transmite. Você poderia colocar assim também. Louvado seja Deus. A palavra, né? Ele veio, como diz lá em Isaías 40, como precursor, aleluia, para preparar o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto, que benção. O versículo 1 fala assim, ó. É interessante aqui, meu irmão, que Mateus, né, 3, Marcos, capítulo 1, é citado essa narrativa aqui de João Batista, que pela história e pela Bíblia, você sabe que ele era primo de Jesus. Aleluia. Lucas, um historiador, um médico amado, chamado por Paulo, né, grego. Alguns acreditam que ele nasceu na Síria. Isso não vamos entrar no mérito da questão, mas só relembrando, a gente falou isso no capítulo 1, glória a Deus. Ele dá o detalhe com conhecimento, muita pesquisa. Você vai ver lá no primeiro capítulo, no versículo 4, Lucas fala disso, né? Testemunhas oculares, pessoas idôneas que confirmaram tudo aquilo que ele escreveu aqui. Ele no versículo 1 ele dá detalhes do governador, de tudo. Que bênção do céu, né? Nós temos a oportunidade, esse privilégio de falar desse evangelho de Lucas, algo assim maravilhoso, meu querido irmão. Maravilhoso da parte do Senhor aqui, né? Versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconites, e Lisânias e tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Meu irmão, ele dá detalhes da liderança, ali começando da superior, como se ele fosse falar aqui, ó, presidente Lula, depois vem falando do governador do estado de São Paulo, do prefeito daqui, onde nós moramos, aqui a cidade do Potim, vereadores, ministros. Ele veio dando esses detalhes ricos pra gente se situar, saber localidades, região. Meu irmão, que maravilhoso, né? E vem falando de João, uma palavra de convocação, de chamado, de despertamento, anunciando a vinda do Rei, do Senhor, do Todo-Poderoso, prometido lá em Gênesis 3,15, que ia vir. Lucas falando da salvação para todos. Aleluia, para você, para mim e aqueles que não deviam ainda, né? Aí vem o versículo 3. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Remorso não há perdão de pecados, mas sim arrependimento. Versículo 4. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois todo vale será exaltado, será aterrado, diz aqui a palavra aqui, ó, aleluia. E todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas se transformarão em retas, os caminhos acidentados serão aplainados. Por quê? Porque o Senhor, Cristo Jesus, vai fazer esta obra gloriosa e ele vai continuar fazendo após ele ascender, que está lá em Atos 1. O Espírito Santo é que vai operar em mim, em você. E em Deus está o querer efetuar, diz a palavra, uma transformação, uma regeneração pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Continuando.
e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode surgir filhos de Abraão. Meu irmão, o povo religioso ao quadrado, irmão. Tá cheio de gente assim hoje, religião que mata as pessoas, não só amarrando bomba no corpo ou se explodindo, meu irmão, mata com a língua. Afastam as pessoas de Deus, afastam as pessoas da salvação, matam as pessoas, irmão, pela sua ignorância religiosa. Tá cheio de gente assim, meu irmão, matando as pessoas hoje pela religiosidade, meu irmão. Isto é muito sério, isto é seríssimo. Pessoas estão morrendo hoje, irmão, morrendo porque o povo é religioso ao quadrado, matando as pessoas, afastando elas do Senhor. Continuando, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões rogavam. O que devemos fazer então, meu irmão? Palavra com poder, com graça. O Espírito Santo usando esse homem aqui, irmão. A Bíblia dá relatos da vida dele, da biografia dele. Ele nunca, porque não teve oportunidade de orar por alguém, nunca teve oportunidade de falar em línguas estranhas, nunca teve oportunidade de ser usado nos dons do Espírito, mas o Espírito Santo atuava nele com um poder, com uma graça tremenda, que a sua pregação causava efeito, convencia as pessoas do mau caminho. Olha aqui, ó, diante do que João as exortava, oh, aleluia, quem não tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem possui a comer da mesma maneira, reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos que para ser batizados indagavam, mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu, não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu, e quanto a nós, o que devemos fazer? E eles ordenou, a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentados com o vosso próprio salário. Meu irmão, andar justo, correto, de maneira correta. Tem gente que fala assim, ninguém está vendo, Deus está olhando, Deus está vendo. Pessoas enganam os pais, enganam autoridades, polícias, magistrados, juízes, mas aos olhos santos do Senhor, ninguém engana. Vamos buscar, irmãos, fazer o bem, para que ninguém venha nos intentar o mal, aleluia. 15 em diante, João exalta a Jesus o caminho, oh, aleluia, glória a Deus, maravilha. Jesus, irmãos, ele está, aleluia, aqui pronto para fazer, pronto para realizar, pronto para operar, irmãos, aleluia, milagres extraordinários na nossa vida. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Continuando, a esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João seria o Cristo. Meu irmão, isso está aqui do versículo 15 ao versículo 20. Vamos ler o 20 aqui, ó. E Herodes acrescentou todas essas maldades a demandar João para a prisão, né? Você vai ver aqui, meu irmão, as pessoas indagando a ele, as pessoas falando com ele, as pessoas vindo perguntar a ele, aleluia, aleluia, da sua genealogia, se ele era o Cristo, porque ouviam os pais ensinando que ia nascer, ele fala, não sou. Alguns perguntam para ele, você é Elias? Ele fala, não sou. Mas a Escritura diz que ele veio no poder, na virtude de Elias. Aleluia. Olha o 19, fala, contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, a devido muitas outras obras perversas que havia praticado, né? João foi firme, irmão, não deixou de pregar a palavra. Do versículo 21 ao 38, o batismo e a ascendência de Jesus. Ocorreu que quando João, todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira, Jesus foi. No momento em que ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma corpórea, uma pomba.
e uma voz: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Jesus cumpriu a justiça. Aqui no versículo 23 fala que ele tinha 30 anos que iniciou o seu ministério. Meu irmão, você vai ver que do versículo 23 ao 38 fala da genealogia vindo de Jesus, ali José, mas falando de Adão até Cristo. O que não, eu não vou ler aqui, irmãos, os nomes, porque você não vai conhecer muitos deles. Mas você lê aí. Aqui o que nessa genealogia que Lucas vem trazer aqui da salvação universal. Não só para os judeus. Lucas escrevia aqui para um povo gentil, sendo ele grego, mas para todos. O Evangelho de João 3,15 fala: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Meu querido, Jesus veio para salvar todos. Aleluia! A todos, você aí, nós. Você tem que crer e aceitá-lo como Salvador. Meu querido, nós encerramos hoje o Evangelho de Lucas, hoje o capítulo 3, trazendo essa reflexão para você. Leia depois todo o capítulo, irmão, 38 versículos. Você vai ver alguns nomes na genealogia que você não vai conhecer, mas existiram, estão registrados na palavra de Deus. Você aí que já é inscrito, nos ajude, deixa o joinha, envie esse link, nos ajude a fazer essa obra que é para o nosso Deus. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.